Com a Bíblia original Codex. Ei. O sal deixou de salgar. O sal deixou de salgar. A luz deixou de brilhar. A vida se tornou um rótulo. Escreva aí, a vida hoje, vida da igreja, que tanto falam lá no Atmani. É só um título. Como diz o Apocalipse, embora seja fora de contexto, mas serve como essência, nome vida existe. Agora a vida mesmo. Vida é só título. É só no nome que existe vida. É só no nome que existe sal e existe luz. O que é o sal, o que é a luz e o que é a vida? Se não são exatamente elementos da natureza, do cosmos físico, O que a luz faz quando chega? O que o sal faz quando chega? O que a vida faz quando chega? A vida movimenta a matéria. A luz dissipa as trevas. E o sal dá sentido e sabor. Nós temos que ser por onde passarmos. A história da cruz hoje é como um museu. As denominações são museus contando a mesma história. A história da cruz é contada hoje, pregada, anunciada, in memoriam. Por isso, as igrejas são casas de rituais. Rito. É hocus pocus. Os chamados pregadoras, profetas, nos últimos 10 anos, tem se desdobrado para inventar, porque aproximadamente, pela energia e frequência, sinto eu que, na última década, Edson, foi quando tivemos o ápice, o esgotamento, o estancamento de tudo que se podia falar sobre Cristo. De modo que, nos últimos 10 anos, os pregadores têm se reinventado, se desdobrado para inventar, para criar denominações novas, cultos novos, grupos novos, liturgias novas, pregações inusitadas, títulos novos. Você já viu que todos os títulos de hierarquia surgiram agora? Agora. Por quê? Já não tem mais o que dizer. Porque eles viram que o cofre não está cheio. Eles viram que o número de convertidos decresceu. Sinal de exaustão. Escreva aí, exaustão. Exaustão. Detalhes exclusivos, mas sempre dentro do contexto teológico judaico morto. Porque por mais que eles queiram inovar, eles precisam seguir a plataforma, a base, o esqueleto, o engessamento, a espinha dorsal. Então vamos ao revelare, só que pela primeira vez, esse revelare, que significa tirar o véu, ele vai ser feito em 12 movimentos. Imagine alguém com um véu que vai sair em 12 movimentos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entenderam? Vamos lá? Primeiro movimento de tirar o véu, revelare. De Adão até Moisés, 2.500 anos de justiça. Escreva aí, o evangelho da consciência.
Paulo falou sobre isso. Se você tem uma Bíblia original Codex, me alcance aqui por gentileza, você vai ver na Bíblia original Codex em Romear, nos capítulos 1, 2, 3 e 4, Paulo falando a judeus e pagãos, judeus e pagãos, judeus e pagãos, e ele ensinando exatamente que, enquanto não havia lei, a Bíblia, a Torá, o Tanar, era a consciência dos pagãos. E para todos aqueles que nunca ouviram falar da lei, foi e será da onde surgiu nossos 3 vídeos sobre verdade relativa e verdade absoluta. Então escreva aí, por 2500 anos, de Adão até Moisés, nós saímos da inocência para a consciência e foram 2,5 milênios de evangelho da consciência. A consciência era a lei. No patriarcado, nas nações pagãs, a lei era o bem da consciência. Então, o povo foi unido e da justiça como povo, agremiado por Deus, como reino, precisavam agora de uma constituição. Eles seriam uma nação especial, que é o que significa santa, uma nação separados, diferentes, mas se perderam muito antes de serem ajuntados, agremiados como reino pelo seu próprio ego. O Criador deu para eles a lei. Escreva aí, a primeira Bíblia. Então, primeiro tivemos o Evangelho da consciência. Em seguida, o Evangelho da lei. Segundo o movimento do Revelare. Então veio o Evangelho da lei. Escreva aí, Evangelho da Torá. Mas como é possível se Evangelho é antagônico à Torá? Não. Etimologicamente, Evangelho é novidade. É anúncio, é marketing, é publicidade. Chegou! Evangelho é a mesma coisa que chegou. Conhecemos, fomos notificados sobre a existência de uma lei. O Evangelho da lei foi divulgado por 1500 anos. Não demorou muito. E já entrou em crise absoluta. Perda de identidade. Então o Criador teve que levantar profetas nesses 1500 anos, principalmente nos últimos 1000 anos, profetas que você conhece, que vão de Isaías a Malaquias e que você sabe que todos eles foram levantados durante 1 milênio. Para quê? Para mostrar ao povo que eles haviam tido a revelação suprema de uma lei da qual eles eram desobedientes. Revelare. 1000 anos de profetas denunciando a corrupção sistêmica da Bíblia, a hipocrisia dos sacerdotes e sumos sacerdotes e de toda a classe levítica. Então, 2 séculos antes de Cristo, isso aqui é importantíssimo, criaram um grupo político para comandar o judaísmo, de maçons da época poderosos da Bíblia e do templo, chamado de saduceus. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Eu estou dizendo, Edson, que durante 1300 anos, eles tinham lei e a lei foi se deteriorando e a corrupção foi crescendo tanto nessa gangrena ao ponto de criarem um grupo de poder, uma elite teológica, política, esotérica, chamada saduceus, 2 séculos antes de Cristo. Você entendeu por que Jesus veio no 4º dia, 4.000 anos depois de Adão? Porque a corrupção era absurda, o desvio da verdade, da lei, era absurdo. Nesse mesmo tempo,
2 séculos antes do verdadeiro Messias, do Criador encarnar, criaram um grupo de teologia depois das escolas rabínicas para dominar o povo em Jerusalém e anunciar o evangelho da lei ao mundo com o pretexto de dominar os povos, como no filme O Livro de Eli. Se tornaram o poder. Revelar. Os fariseus surgiram. Escreva aí. Saduceus e fariseus surgiram 2 séculos antes de Cristo. Ou seja, 100 anos de uma lei conhecida. 1200 anos de uma lei deteriorada. E 200 anos agora no ápice da deterioração, no ápice, no apogeu do afastamento da verdade do original. Chegaram ao cúmulo de criar 2 grupos de poder, fariseus e saduceus. Escreva, fariseus e saduceus foram criados 2 séculos apenas antes de Cristo. E sabe o que é que os fariseus criaram? As igrejas, as primeiras igrejas. 200 anos antes de Cristo, eles criaram as sinagogas, porque só existia tabernáculo, depois só existia templo, não existia sinagoga. 200 anos antes de Cristo, os fariseus bíblias, eles criaram as sinagogas, as denominações. No ápice do desvio, no ápice do afastamento. Escute, passados 150 anos, já nos dias de Jesus, só em Jerusalém, eram mais de 400 sinagogas, só em Jerusalém. Sim, os bíblias fariseus legalistas de Matitiarro 23 criaram as denominações. E Jesus foi lá tirá-los do judaísmo, mas eles não enxergaram. Os fariseus legalistas criaram a obrigação da liturgia, de ler a Bíblia e escrever a Bíblia, a lei, que é a lei escrita e lei oral, para através dela legalizar os povos e dominá-los ideologicamente e religiosamente. Então vocês viram o evangelho da consciência, o evangelho da lei. E quando o evangelho da lei chegou no mundo inteiro, nos dias de Jesus, o mundo inteiro sabia que existia um povo chamado Israel que seguia a lei de um Deus único. Quando chegou no enjoo, no vômito, na mornidão máxima, plena, daquele evangelho da lei, nesse momento, Edson, Jesus chegou, Camila, quando já não tinha mais esperança, quando o evangelho já tinha cumprido o seu papel. Acompanha. Terceiro movimento do Revelare. Então veio o evangelho da consciência e o evangelho da lei, agora em carne. Aquele evangelho lá revelado aos pagãos, às 71 nações de Gênesis 10, aquele evangelho da lei revelado a Israel 1500 anos antes dele, agora ele encarnou para revelar aos judeus e ao mundo que ele é a graça, o amor, que a lei foi uma armadilha, um fracasso, pois foram 1500 anos de hipocrisia e desvio da essência da verdade, como diz Amós 5. Então chegou, escreva aí, o evangelho do reino. Mas os bíblias, cegados pelo véu da primeira Bíblia, o mataram. E o anúncio do reino foi cumprido, aprenda, de 29 a 33 depois de Cristo. 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses do quê? Do anúncio de um reino na terra
que não era aquele dividido norte e sul do filho de Salomão. Não era aquele. Que o templo não era aquele, que a cidade não era aquela e que o reinado não era aquele. Jesus anunciou isso e os seus discípulos achavam que seria naqueles dias. E os seus discípulos achavam que eles iam derrubar a família herodiana, que eles iam derrubar a família pilatiana. Mas não. As 4 tetrarquias foram notificadas, todas as cidades, todas as vilas, todas as casas. Por isso que era 72 discípulos de casa em casa, 2 em 2, que até hoje o Testemunho de Jeová e Mórmon não entenderam. Mas a verdade não foi compreendida. O reino foi anunciado, mas não foi compreendido. Quarto movimento do Revelare. Então veio o Evangelho da Graça. Escreva aí, Evangelho da Consciência, Evangelho da Lei, Evangelho do Reino e Evangelho da Graça. Aqui eu vou na Google procurar esse estudo. Esse estudo só se você for na imatéria, falar com Deus e voltar. Não vai achar. Então veio o Evangelho da Graça, através dos antes alunos, agora mestres, Pedro, Tiago, João e Paulo. A missão deles, depois do Evangelho do Reino com Jesus, qual era? A missão deles era anunciar o amor, que está lá em Atos Macelerrim, capítulo 15. Ei, judeu, se você abrir a sua Bíblia, não precisa ser essa aqui, em Atos 15, ler pausadamente, você vai enxergar. Leia 2 Coríntios 3, devagarinho, com calma, com amor. Olha só, um ex-rabino, respeitado pelos criadores das sinagogas fariseus, porque foi um deles, é levantado para quê? Para anunciar o Evangelho da Graça. Quem? Que coisa linda. O ID era a missão deles. Se Jesus cumpriu o anúncio, o marketing, o Evangelho do Reino em 3 anos e meio, este ide agora que Jesus falou para fazer depois que ele fosse embora. Antes de subir ele disse ide. E esse ide era para aquela geração até que o judaísmo e o templo viessem pedra sobre pedra, se tornassem pedra. Então, meus amigos, o ide é até que a pedra fique sobre pedra. Isso aconteceu do microapocalipse. Você entendeu por que não tem línguas hoje? Eles cumpriram, mas foram pouco compreendidos. Todos eles que assumiram a missão de emissários da graça foram assassinados cruelmente. Eles também não foram compreendidos. Mas cumpriram seu papel, porque o Evangelho do Reino chegou em nossas mãos através deste livro. Com adulteração, sem adulteração, ele está aqui. O Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino, Lu, está aqui, Erlon. Chegou em nossas mãos. Assassinados, não importa. Eles cumpriram o papel que foi de difundir, divulgar, disseminar aquele anúncio e notificar a humanidade. E a humanidade foi notificada. No início, tudo era novidade. Ali entre 33, quando Jesus subiu, quando começou a crescer a igreja, 3 mil, 5 mil, 8 mil, 10 mil, 12 mil pessoas, tudo era novidade. De 33 a 40 depois de Cristo, na primeira década, tudo era novidade. É igual depois do encontro de São Paulo, todo mundo está extasiado, quer falar com o Áquil, fala com o Áquil e chega perto do Áquil. Ai, que coisa mais linda, e chora e assiste vídeo. Dali 1 ano, 2 anos, 3 anos, ser humano, muito grato. Ser humano,
Eu falei lá no encontro de São Paulo, Edson, sobre o dízimo dos leprosos. Só um. Só um não era a Bíblia. E só ele era grato. Os outros tinham sinagoga para ir. De 40 até 66 depois de Cristo, a novidade deixou de ser novidade, escreve aí. Novidade quando envelhece. Toda notícia. Se você falar agora, por exemplo, novas eleições em Israel, todo mundo fica assim. Se eu falar de novo, e de novo, e de novo, ninguém aguenta mais. Eu já sei. Ei, eu já sei. Já não é novidade, já não é evangelho. De 40 até 66, a novidade deixou de existir e os problemas nas escolas surgiram, como vimos em todas as cartas. Só problema. Divisões, ego e a lamentável incompreensão da verdade. E Paulo tentando tirar os cabelos que não tinha na cabeça e dizendo: ei, vai ser agora, é nesta geração, vai acabar, game over. E ninguém ouvia. Então de 66, com o grande golpe dos zelotes, a 70 depois de Cristo, tivemos o microapocalipse, onde enfim o judaísmo foi destruído, como o nosso Supremo Mestre havia prometido. Só que ninguém imaginava que ele ia destruir o judaísmo através de um homem mau. Porque ele usa vasos de honra e ele também usa vasos de desonra. E ele resolveu usar um profeta chamado General Tito Flávio Domiciano Justus. Ele disse: eu vou usar esse homem, eu vou encher ele do meu espírito e eu vou matar 500 judeus por dia. Esse Deus não é anunciado. Quinto movimento do Revelare. Então veio a graça sem evangelho. Isto é, a graça sem novidade. Eu não sei se você está entendendo. Vamos recapitular? Evangelho da consciência, evangelho da lei, evangelho do reino, evangelho da graça. E agora é graça sem novidade. Porque depois de 70 depois de Cristo, perdeu sentido. Era para anunciar até acabar o judaísmo. O judaísmo já não tem mais. Eles estão em fragmentos, tentando se reunificar, tentando se levantar. Os cristãos estão perseguidos, espalhados pelo mundo. Vai fazer o que agora? Qual é o sentido? Porque Jesus disse que quando essas coisas acontecessem, ele voltava. Paulo mesmo dizia nas cartas: vai voltar agora, vai voltar agora, vai voltar agora. E vem o reino, e vem o reino. E cadê o reino? 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150 depois de Cristo, 200 depois de Cristo, 250 depois de Cristo. Não tem reino, não tem Jesus voltar e não tem nada. E aí, cadê o sentido? Então é a graça sem evangelho. É a graça em trevas. Como Cristo e Paulo haviam vaticinado, ao partirem, os impostores e mercenários, eles avisaram. Jesus e Paulo avisaram, eles disseram: olha, quando nós formos embora daqui, lê lá 2 Coríntios 11 para tu ver. Os impostores e mercenários transformariam a graça em poder humano, político e religioso. Após muitos descaminhadores da verdade, chegamos ao ápice. Chegamos então, Alex, no Evangelho judaico-romano de Constantino, para agradar judeus e romanos. As escolas de anciões que davam suas vidas se tornaram templos e casas de rituais. As sinagogas se tornaram pagãs judaicas e os professores se tornaram pais, padres espirituais assalariados pelo governo. Ai, escreve aí, o evangelho sem graça. Sexto movimento do Revelare. Então veio o evangelho da reforma.
Olha que eu estou pulando a ortodoxia russa. O evangelho da reforma do cristianismo judaico-pagão. Está preparado aí? Lutero e Calvino eram divergentes entre si. Pintaram a parede do templo, mas mantiveram a abominação. Olha esse revelare que é para você escrever na parede do teu quarto. Lutero queria paganizar e Calvino queria judaizar. Puxa daqui, puxa dali, deu o quê? Deu isso aí, ó. O que era novidade evangelho passou a ser um catolicismo reformado. Passou a ser um novo catolicismo já obsoleto. Sétimo movimento do revelário. Teus olhos estão se abrindo. Olha a sua mão se mexendo. Olha os dedos. Está roendo unha. Está batendo os pés. Está rangendo os dentes. Então vieram os pentecostais na tentativa frustrada de revitalizar a verdade. Ao invés de restaurá-la, de voltar ao original, não, reformaram a reforma. Reformaram a reforma. Eis o evangelho pentecostal curandeiro, exorcista, emocionalista, através de línguas inexistentes, profecias que nunca foram profecias e uma grande ilusão coletiva. Tenta frustradamente entreter o povo que ainda espera o arrebatamento secreto criado por jesuítas num grande erro proposital. Já tinha uma plástica no quarto século. Passou por cateterismo no 11º século na Rússia. Colocou uma ponte de safena no 16º século. Fez novas plásticas no século 18 e 19. E agora no século 20 se distanciou completamente dos originais e respira por aparelhos. Oitavo movimento do revelário. Eis que surge então a renovação do pentecostalismo. O neo de evangelho. Neo significa novo, novidade, evangelho. Então, portanto, é um evangelho pentecostal. Eis o evangelho neopentecostal. Agora é a reforma da reforma da reforma. Plástica da plástica. Plástica sobre plástica. O velho está muito velho, muito velho. A novidade em 1970 não dura 40 anos e já é a maior difamação do cristianismo original de todos os tempos. Graças a essa reforma, não há mais o que dizer sobre Cristo nas ruas, nas casas, nas sinagogas. Graças ao neopentecostalismo, esgotou-se o que falar sobre a cruz. Pregadores se esforçam para encantar, entreter, fazer mágicas com novidades para não perderem sua profissão verbal. Nono movimento do revelário. Então surge o evangelho carismático. A mãe de todo cristianismo distanciado, o mais velho cristianismo agora quer, assim como fez na Contra-Reforma em 1540, reformar a igreja para confundir os pentecostais e segurar os bois católicos na porta, como disse o padre Reginaldo Manzotti. Foi ele que falou isso. Décimo movimento do revelário. Eis então o evangelho celular. M12, G12, GC, GF, bola de neve, ondadura, ágape, lagoinha e todo tipo de novidade artificial na tentativa fracassada de rejuvenescer um velho. Ei!
Tentativa fracassada de rejuvenescer um velho de 1950 anos. Não há mais uma palavra para este velho senhor chamado sistema cristianismo judaico. A novidade deixou de ser novidade há milênios. Tentou se reinventar há séculos, décadas e ainda insiste, mesmo respirando por aparelhos. 12º passo: movimento para tirar o véu, revelar. O evangelho ecumênico. Se nada mais deu jeito, quem sabe se nós fizermos uma troca, um câmbio, uma simbiose, um sincretismo. Ei, a Trindade desqualifica Jesus. 99% dos cristãos são trinitários, isto é, preparados para o Messias que está chegando, o Messias dos judeus. Porque se Jesus é um Deus menor, a Trindade é o grande triunfo dos judeus no cristianismo para abrir caminho ao seu Messias. O judaísmo messiânico é outra grande estratégia, nazareno. Judaísmo nazareno, professor Rafael. Dos judeus ortodoxos para o grande finale. Os desigrejados são o grande sinal de que estamos perto de Apocalipse Guilharna 17:17. Vá lá ver na original para você ver o que diz Apocalipse 17:17. O delta, pastores, padres e rabinos se unem para reinventar um sistema, o mesmo. Todos estão na UTI, na CTI, tentando salvar o velho sistema cristão judaico. Como eles se unirão agora no final de 1950 anos? Se vai se unir padre, 1700 anos, com pastor, 500 anos, e com um rabino, 3.500 anos. Então, meus queridos, agora o velho aumentou de 1950 a sua idade para 3.500 anos. Porque se você está voltando para alguma raiz, ramificação do judaísmo, você envelheceu pelo menos mais 1000 anos. Metade dos 7.000 anos da existência do Cristo. Se juntar os dois, olha só, 2.500 anos revelarem do Evangelho, da consciência, não foi? 3.500 anos do Evangelho da lei, somando rabinos, padres e pastores. Por quê? Escreva aí. Rabino é nada mais do que um profissional da lei, da letra que mata, de 2 Coríntios 3. Padre é nada mais do que um rabino reformado. E pastor é nada mais do que um padre reformado. Por isso que os primeiros pastores usavam a mesma golinha, a mesma roupinha do padre, porque não existia o título de pastor. De pastora, como lá atrás ensinamos há 7 anos no curso de Sistematizando, que até 1900 só existia padre protestante e padre católico, não existia pastor. Muito bem? Vamos mais. 2.500 anos do Evangelho da Consciência, 3.500 anos do Evangelho da Lei e 1.000 anos do Evangelho do Reino na Terra, de fato com justiça e amor. E agora? Eu estou dizendo que, Erlon, metade do tempo do mundo, o mundo viveu debaixo da lei. Metade da existência do mundo. E agora? E agora? E agora? O que vamos fazer? Acabou tudo? Vamos recapitular? 2 séculos antes de Cristo, criaram um grupo dos saduceus e dos fariseus, criaram as sinagogas, chegou no ápice da podridão, do afastamento, da corrupção sistêmica, lá de Miqueias 3:11, de Malaquias 3, os ladrões da fé.
chegou ao ponto de Jesus ter que vir. E veio com chicote. E disse para eles: vocês vêm, vocês são filhos do diabo, vocês matam, roubam e destroem. Conhecereis a verdade vos libertará. Olha só. Para eles, é para eles, essas palavras são para eles. Presta atenção. Quando tudo já estava deteriorado, quando não havia mais o que fazer, Jesus veio. Não é sempre assim? E hoje, depois de todas essas fases que eu apresentei, vocês sentem que já deteriorou tudo ou dá para deteriorar mais um pouco? Tem ainda mais o que deteriorar? Alguém pode escutar a voz de Jesus na boca de algum cristão? E agora? Vamos lá. Agora que o sal está insípido, a lâmpada está quase queimada e apagada, agora que a vida quase se foi na UTI, na CTI, gran finale, eis que surge uma Bíblia que fará anciões, anciãs, jovens, crianças, adolescentes, religiosos e não religiosos conhecerem uma história da mesma cruz, do mesmo Jesus que nunca conheceram. Eis que quando todos diziam que não existia mais nada para contar dessa história, da história da cruz, a Bíblia original traz o original antes do coma, do CTI, da UTI, antes dos aparelhos respiratórios, antes da ponte de safena, antes dos cateterismos, antes das plásticas, das cirurgias, antes de 2000, de 1970, de 1950, de 1906, de 1517, de 325, de 71 depois de Cristo. Nós voltamos lá atrás, antes. Voltamos ao original, à raiz. E pagamos um preço muito alto por isso. Há 2000 anos atrás, sem os desvios e labirintos propositais dos judeus, eis que tudo se fez novo, o sal voltou a salgar, a luz voltou a brilhar, e onde havia morte, a vida. Quando todos pensavam que tudo já sabiam sobre essa história, que sobre tudo já haviam ouvido, eis que a novidade, o novo, o evangelho, o desconhecido, o oculto, o escondido é revelado. Da mesma história. Está entendendo o porquê disso aqui, ó? Está entendendo que isso aqui é muito maior que nós todos, do que tudo. Não acredita? Não importa. Espera e você verá. Eu mesmo verei, porque nem eu sei. Eu só sei que é isso aqui. Isso aqui é. Se você não acredita, se você ainda não foi tocado porque tem um coração de pedra rígido igual do judeu, abra a Bíblia original em casa e leia, compare, pense, anote, escreva, resenhe, leia e veja, abre os olhos, tire o véu e encontre vida. Falei aqui antes de começar o programa, Patrick, aquele líder, rabino, padre ou pastor, que conseguir evitar os seus fiéis de abrir essa Bíblia, de comprar essa Bíblia, ele faz muito bem. Ele é bom. Porque quem viu que a Hit TV falou de nós? Eu não achei esse vídeo ainda. Se alguém puder me mandar. O que nós combinamos em São Paulo? Daqui pra frente vocês mandam tudo que vocês verem. Nem começou.
Porque quantas Bíblias foram? 500, 600, não sei, alguma coisa assim, 700, não sei. Lá em São Paulo, muito poucas. E foi só pro pessoal do Hexa, nem começou. Calma. Calma. Hoje eu tava vendo, monja comprou, presbítero, tem PB ali, tem DC, tem sigla PR, PRA, pastor, pastora, apóstolo, tem tudo ali nos e-mails. Eu vejo quem comprou. Não tem como esconder, editora, igreja. Porque para comprar tem que se inscrever, eu vejo. Eu vejo para onde está indo. A não ser que usem um laranja. Mas se abrir, Alex, essa Bíblia, ai daquele que abrir essa Bíblia. Se não abrir, tá tudo bem, Edson. Mas se abrir essa Bíblia, são 2.000 exemplares. Na segunda tiragem não vai ter um erro de português, como eu prometi em São Paulo. Ai daquele que abrir essa Bíblia. Não tem mais volta. Eu não importo se você me chama, acha dono da verdade, egoísta. Não importa, eu me importo fazer minha missão. Eu tenho que fazer minha missão, ela é lida. Diga ao mundo que a história não morreu. Em pleno apocalipse, Lu, a história da cruz simplesmente não foi conhecida ainda. Apenas 1% do mundo sabem do que você sabe. Portanto, grite ao mundo que Cristo quer ser conhecido e entendido, porque Ele nunca foi. Ele esteve aqui, mataram Ele, nunca entenderam. Nunca entenderam. O seu amor será revelado e derramado sobre todos os corações. Ei! Vamos terminar com música? Passa o microfone para o Patrick só um pouquinho. Fica de pé aqui, Patrick. Quero que você fale, depois o Erlon fala. Com toda essa alma pura que você tem, olhe para a câmera e conta. Eu sei que foram muitos, mas conta um revelare como aquele de Mateus 28 ou outro que você queira. Alguma coisa assim que realmente, de verdade, não porque é meu amigo, não porque mora perto de mim. Pense na importância do que você vai falar agora. É muito importante o que você vai falar para muitas vidas. Um revelare. Tirou um véu, abriu tudo. Fale uma coisa. Oi. Foram muitas coisas que me deixaram pensando durante muito tempo, que me deixaram emocionado. O principal, por enquanto, é aquele que eu comentei contigo de Mateus 28, sobre os 3 dias, quando ele retorna, as horas contadas, tudo ali calculadinho, tudo mostrando tudo, as virtudes, o tempo, tudo se cumprindo em Cristo, ele voltando e nos revelando que virá e será o nosso sábado, o nosso descanso, no 7º dia, no milênio, né? Aquilo ali pra mim foi demais, não tem como eu explicar pra vocês aqui certinho, mas se você ler, se você entender o que tá ali, cara, é lindo demais, é muito bom. Fora outras coisas, a minha mãe também, todo dia ela lê, ela comenta comigo o quanto aquilo tem mudado ela, tem mudado a vida dela. Ela enxergar de uma maneira que ela sempre viu, mas nunca enxergou. Ela sempre viu, mas nunca enxergou. É lindo demais, é maravilhoso. E eu sou muito grato por poder participar disso, por poder aprender tudo isso. Muito bom. Erlon. Como o Patrick falou aí, são vários, né? Vários. E olha que eu não tô lendo como tu tá lendo, tô parando muito, entendeu?
Estou no 18º capítulo do livro de Mateus. Eu comecei vendo Romanos, que foi quando eu comecei a te assistir ao vivo. Eu comecei a pegar a transmissão ao vivo pelo estudo de Romanos, né? Aí eu peguei a Bíblia, já fui lendo e fui me lembrando, me recordando. Eu digo, cara, eu vou para João, porque João trata o Cristo como o Criador, né? É o único dos quatro. Ele trata diretamente Cristo como o próprio Criador em carne. Aí li até o 8º capítulo e parei e disse, não, vou voltar para Mateus. Vou voltar para Mateus. Aí foi que eu li até o 18º. Então, logo quando eu comecei a ler, logo no primeiro parágrafo, eu até te falei, Áquila, que diz aqui que, porque lá na Bíblia, na outra Bíblia lá, fala da genealogia de Cristo, né? Conta as gerações e tudo. Então aqui não faz assim. Aqui se dá importância ao que é devido, realmente. Então diz o seguinte: ele nasce com promessa de filho de Davi e de Salomão, descendência, né? Para construir o templo perfeito. O sistema esperava e espera até hoje um Messias que construa fisicamente os graus que foram falados a respeito daquele estudo de Salomão, semana passada, retrasada, que a gente já vinha estudando. O Áquila, ele frisou bem, trabalhou bem isso, mostrou, ensinou bem o que significava aquela sabedoria e como ele havia interpretado do duplo sentido daquela palavra que foi dada pelo profeta Natan a Davi, né, que eles tiveram um entendimento errado do templo. Quer dizer, um entendimento na matéria, e eles não mencionaram nem imaginaram a questão imaterial, que era do Cristo, né? E não poderiam discernir, apegados à lei da Bíblia. Então eles eram totalmente incapazes de discernir a importância da vinda do Messias para um novo reino imaterial, desprendido, sem ego, sem matéria, sem rancor, sem ódio, sem religião, sem dogmas, sem diferenças de raça, cor, poder, ter ou não ter dinheiro. Eles eram incapazes de ver isso, porque tudo o que eles desejavam era exatamente isso. Eles desejaram aquilo que o nosso Cristo renunciou naquele deserto. E até hoje, esse sistema judaico-cristão, ele, através do seu engano, né, amantes da matéria, deseja de volta essa glória material que aconteceu no tempo de Salomão. E eles desejam que retorne essa glória, esse reino material, né? Então o engano é tão grande que o Messias vem através de uma tribo chamada Judá. Tribo de Judá. E nós sabemos pela própria Escritura, a palavra, a Bíblia, a lei deles, que está escrito, que virá pela tribo de Dan, que é a tribo da serpente. Eles não aceitaram o da tribo de Judá, mas o da tribo da serpente eles vão aceitar. O engano é muito grande e a pessoa precisa parar um pouco, raciocinar, ler, estudar, assistir os vídeos. Não tem pra onde correr, tem que assistir, cara. Tem que assistir, não adianta. Tem alguém falando, tem uma pessoa falando todo dia aqui, dando a cara a tapa. Quem fez isso? Quem apontou o dedo para aquele templo, falso templo de Salomão, dizendo que o Senhor não habita em templos construídos por mãos humanas? Quem faz isso? De todos esses que dizem que estão certos e que nós estamos errados.
de todos esses que vivem à custa do dízimo e das ofertas daquelas senhoras. Quantas senhoras eu não vi ali em São Paulo, meu Deus. Lembrei de tanta coisa. Já andando aqui ruim, entendeu? Até para subir as escadas, elas se segurando. Meu Deus do céu, botei a mão na minha cabeça, eu não acredito, deu vontade de chorar. Eu chorei na realidade. Quanto engano, levando o salário para aqueles caras, pelo amor de Deus. Não, tem muita coisa. Cara, essa Bíblia aqui é fantástica, fantástica. Se você tem sede e fome de justiça, de conhecimento, de verdade, não tem como você ficar sem essa Bíblia. Para você mesmo. Não é nem para os outros. Para você mesmo, entendeu? Se pôr à prova. A palavra diz, né? Prova os espíritos, prova para ver se é verdade. É o tipo de coisa que, assim, quando é ruim a coisa, ou mais ou menos, ou medíocre, tem que ficar se explicando, se defender. Mas quando é bom, eu não tenho que dizer nada. Não precisa. Se é bom, não precisa. Tá que nem a comidinha da mãe do Patrick. Ela trouxe aqui, vai falar o quê? Não precisa dizer nada. É verdade. Patrick, por favor. Falar só mais um comentário bem rapidinho. Desde que eu conheci a Filosofia X, né, eu vejo que o que é essencial, o real objetivo, é que a gente conheça o fundador da filosofia, que é Jesus, quem ele realmente é. E eu lembro que uma parte que me impressionou muito, que eu fiquei muito emocionado também, na Bíblia Original Codex, foi na parte que Jesus está com os discípulos, ele foi meditar, e aí lá no Getsemane, logo antes dele ser preso, e na oração, com essa linguagem muito mais clara, na oração ele fala assim: a minha vontade como homem é que esse cálice seja passado de mim, que eu não bebo desse cálice, mas deve ser feita a minha vontade como Criador e Senhor. Então, se você comparar com as versões todas que eu já li até hoje, nenhuma versão coloca dessa maneira, sempre coloca uma outra pessoa, um pai, uma pessoa que está lá distante, que está longe, e que ele é um filho, que ele é uma pessoa menor, enfim. Tudo que, quando uma pessoa como eu, que fui criado numa igreja cristã, uma igreja trinitária, entende quem Jesus realmente é libertador, sabe? É algo que é fantástico. Então, muitas vezes, eu gostaria até de falar para uma pessoa que é trinitária, mas eu acredito que 95% deles não chegam até essa parte do vídeo, porque são preconceituosos, eles sempre veem um pouquinho, tomam para si uma opinião e saem fora e saem falando o que eles acham. Mas essas pessoas que têm preconceito, não sabem o que de fato é Filosofia X, eles pensam que a gente ensina um falso Jesus, quando na verdade nós ensinamos o verdadeiro. Eles pensam que nós nos desviamos de Cristo, mas nos desviamos do falso Cristo, que é o que eles conhecem. Então, entender que Jesus é o próprio Deus encarnado, é a essência de tudo, muda a visão de tudo, o entendimento de tudo. Que coisa linda! Só faltou o Alisson. Que pena. Alex, ganhaste uma Bíblia. Lu, Camila e Edson pegaram suas Bíblias. Agora é a vez de vocês devorarem. Agora eu quero vocês rapidinho, enquanto ela prepara a música final. Camila e Patrick na música aqui para encerrar. Vocês aí no chat, quem estava em São Paulo e pegou a Bíblia, ou encomendou e alguém levou para você, e você já abriu e já devorou alguns capítulos, pode testemunhar rapidamente, não dá tempo de resenha, e também não escreva alguma coisa muito simples, faça algo equilibrado, entre resenha e simples. Escreva o que essa Bíblia tem feito na tua vida, sabendo que a primeira edição tem seus errinhos de português, mas de um conteúdo, de uma riqueza, aliás, uma Bíblia muito, muito bem elaborada, como a Camila falou. Escreve aí, escreve. Eu convido você que está chegando primeira vez, segunda vez, enquanto a Camila canta e encerra o programa tocando aqui, você vai ler o testemunho das pessoas, só daquelas que já leram a Bíblia. E eu peço a vocês que têm uma Bíblia original, façam vídeos. Quando vocês realmente enxergarem alguma coisa e chorarem, façam um vídeo naquela hora, enviem para o canal de vocês. Digam: eu estou aqui com a Bíblia original nas mãos, eu estou chorando aqui, porque eu encontrei essa verdade. Faça vídeo, manda lá, viu?
Olha lá, Michele Figueiredo, eu e minha filha de 9 anos estamos lendo juntas. Procura mais testemunhos aí pra mim. Vai lá, Camila. E a gente não tem nada mais o que fazer, né, depois disso tudo, senão adorar, né? Adorar o nosso Criador por tudo que Ele fez e por Ele se fazer conhecido, principalmente. Muitos levantam as mãos para adorar. E quando estendem as mãos para ofertar, ou apontam as mãos, ou apontam as mãos, ou apontam as mãos para julgar, nós estendemos as mãos para amar. Nós estendemos as mãos para ajudar. Nós estendemos as mãos para perdoar. Se for para apontar, se for para apontar, se for para apontar, que seja para mim. Que lindo! Muitos levantam as mãos para adorar, e quando estendem as mãos para ofertar, ou apontam as mãos, ou apontam as mãos, ou apontam as mãos para julgar. Nós estendemos as mãos para ajudar. Nós estendemos as mãos para amar. Nós estendemos as mãos para perdoar. Mas se for para apontar, se for para apontar, aprenda. Se for para apontar, que seja para mim, que seja para mim. Muito bem, que lindo, lindo. Muito agradecido pela presença do Edson, da Camila, da Lu, do Erlon, do Alex e do Patrick. Boa noite a vocês. Amanhã, programa Lux Me Alex novamente. Acompanhe todos os vídeos que temos postado do encontro, porque eu sei que a grande maioria, aliás, 97% do ex não foi, né? Boa noite.
Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Meia Lex com Akel.